Tem muita gente boa que veio por aqui, tá? Nesse caminho de Galileu até aquela... O Galileu, esse cara era contemporâneo, né, do Galileu. O Kepler, ele trabalhou junto a um grande astrônomo que observou demais os céus. Ele era um cara rico, o Tycho Brahe, é um dinamarquês milionário que se dedicou a observar os céus. Ele observou os céus obcecadamente e anotou todas as trajetórias de todos os planetas, de todos os cometas, de luas, e obcecadamente, obstinadamente para a vida inteira. O que ele fez foi juntar uma quantidade absurda de dados astronômicos. Tá? E o Kepler teve acesso a esses dados astronômicos e ficou ali observando, até achar um padrão. Eu acho que essa é a maior história de reconhecimento de padrões da história da humanidade. O cara ficar olhando uma série de, imagina, papéis e papéis com números, e dali ele escrever as trajetórias e falar, cara, isso é uma elipse. Tá? Então esse é o maior, certamente, é o maior reconhecimento de padrões da história. É maior do que qualquer coisa que foi feita na Segunda Guerra Mundial, com certeza. Tá? Foi uma coisa, o cara, com o olho dele e com a imaginação dele, ele viu mais do que todo mundo. O Kepler publicou esse livro, onde ele fala das leis de Kepler. Os cientistas, malandramente, eles omitem a quarta lei de Kepler, que é errada. Então são 3 leis de Kepler, são 4 leis de Kepler. O Kepler passou depois que ele fez isso, ele passou o resto da vida dele tentando provar a quarta lei de Kepler, entender a quarta lei de Kepler, que era falsa. Então, se tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria e falava, não, peraí, faz outras coisas úteis. Foi útil, tá? Mas essas são as 3 leis de Kepler, essas são verdadeiras. O Kepler é um tipo de cara, eu acho isso muito interessante. O Kepler, quando publicou esse livro, o prefácio, procura depois lá, prefácio, livro, Kepler, em inglês, tá? O Kepler, ele falou assim, eu vou falar aqui das minhas palavras, mas é algo desse tipo, assim, eu fui abençoado porque eu descobri a chama da verdade, eu enxerguei à frente de todos, e se ninguém hoje é capaz de entender o que eu fiz, em 100 anos há de existir um homem inteligente o suficiente para entender o que eu faço, porque eu fui ungido pelos deuses, e assim, uma coisa completamente um pouco megalomaníaco. É legal. O Kepler, a primeira lei de Kepler diz o seguinte: cada planeta ele revolve em torno do Sol, ele dá a volta em torno do Sol, né, em formato elíptico, tá? Com o Sol habitando um dos focos dessa elipse, tá? Então o sistema planetário ele deveria ser algo assim. Aqui. E o Sol ocupando um dos focos da elipse. Imagina o cara olhar um monte de papel ali e falar, cara, tá aqui, são elipses, tá? Segundo a lei de Kepler, a linha reta que une o Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Então, aqui, sei lá, Mercúrio demorou, sei lá, 1 mês para passar daqui para cá. 2 meses. E depois demorou 2 meses para passar daqui para cá. Então, essas áreas são iguais. Tá. Imagina que loucura isso. O cara olhar um monte de papel ali e falar, pô, as áreas são iguais. Sério. Tá entendendo? São áreas varridas na elipse, cara. Tá entendendo? Não é um triângulo. É na elipse. Você sabe calcular seção de área de elipse? Provavelmente não. Bom, Kepler, ele sabia enxergar no meio daqueles papéis. E o terceiro é os quadrados dos períodos orbitais do planeta. O período orbital é o tempo que ele leva, né, para dar a volta completa.
os quadrados dos períodos, tá? Eles são proporcionais, tá? É uma constante aqui, K, ao cubo do semi-eixo maior da órbita. Então aqui tem um semi-eixo maior, tá? Então, estou aqui com a elipse, tá? O semi-eixo maior está aqui, tá? Ao cubo é assim. Semi-eixo maior. Você pode achar que essa é a lei mais inútil de todas, que você pode falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas não é não. Essa lei é a lei que inspira o Newton para fazer a lei do inverso quadrado da distância. Tá? Então, assim, essa lei, na verdade, ela é bem, bem importante. Mas a gente não vai falar dela hoje. Aqui está a figura, então, essa segunda lei de Kepler, né? Então, a primeira lei de Kepler diz que são elipses. A segunda varre áreas iguais em tempos iguais. Então, né, 1T a 2T, 3T a 4T, né? Certinho. Funciona como se fosse um relógio. Tá? Talvez aqui valha um comentário. Porque... como é que se define tempo, né? Qual é a definição de segundo? Como é que é a definição disso? Aliás, qual é a definição de metro? Qual é a definição de quilo? Como é que se define essas coisas? Em que época? Oi? Em que época? Hoje. Qual é a definição de quilo hoje? É uma esfera de silício. Uma esfera de silício. Né? Não é trivial, né? E de tempo? Segundo. Decaimento de um certo átomo. Agora a gente está falando de século XVII. A hipótese atômica era só uma hipótese. A hipótese do Galileu, aliás. Aliás, a primeira confusão que o Galileu arrumou na vida com a igreja foi sobre a hipótese atômica. Ele falou, aqui eu acho que tem uns átomos. Aí eu, não, Aristóteles não falou que não tinha átomo. Aí falou, então não está mais aqui. Definir tempo não é trivial, né? Tem algumas constantes, como velocidade da luz, que você pode... Mas também ali não adiantava. Meu ponto não tem uma... Você está livre para escolher o tempo que você quiser, a unidade de tempo. Né? As leis da física não deveriam depender da unidade de tempo que você escolhe. A gente já falou sobre isso naquela palestra. Imagina que você tem uma unidade, um sistema de unidades mágico que as leis da física valem e outro sistema que ela não vale. Isso seria ridículo. Certo? Então, o Newton entende isso e ele vai usar isso muito bem. Tá? Esse aqui é o senhor, que não dá para ver, claro, mas é o senhor Isaac Newton. O Isaac Newton, ele nasceu no mesmo ano que o Galileu morreu. Então, e como tem um espaço de alguns meses, se você acredita em reencarnação, eu acho que o Galileu morreu e já nasceu de novo. Ele já caiu e já subiu. Assim. Caiu porque a igreja falou que ia para o inferno, então ele voltou. Né? O Isaac Newton, assim, o meu ponto existe uma continuidade das bravas, assim, entendeu? O Newton não estava lá e caiu uma maçã na cabeça dele. Não caiu uma maçã na cabeça dele. O Isaac Newton, ele é um personagem assim, muito rico, né? As histórias dele foram fantásticas. O que eu vou falar hoje é o que ele fez na primeira vida dele, na primeira fase da vida dele, quando a praga, a peste, estava espalhada pela Inglaterra e ele teve que ficar recluso anos e anos e anos da sua vida na sua casa. Então ele chutou o balde, não ia para Cambridge, ficava em casa. Tá. O orientador dele era o Isaac Barrow, é o cara que inventou o teorema fundamental do cálculo, né? Então, é outra coisa que eu quero deixar claro, o Newton não inventou o cálculo. Daí ele vai igualar a zero, o Fermat já fazia.
Tá? Teoria fundamental do cálculo, o orientador do Newton já tinha. Tá? O que o Newton fez foi pegar o cálculo e aplicar brutalmente bem. Né? Ele falou, achar uma certa universalidade na natureza, onde o cálculo era a linguagem apropriada. Isso ele fez muito bem. Tá? E ele fez isso, a maior obra dele, onde ele faz isso melhor, é o Principia, né? O livro publicado... Aqui está 1686, eu sempre achei que era 1687. Preparando essa palestra eu vi aqui, então 86 aqui. Né? Só para deixar claro, 1688 é a Revolução Gloriosa, né? Bill of Rights na Inglaterra, é o surgimento da democracia moderna. Enfim, o meu ponto o pau estava quebrando. Isso é uma confusão, é um caldeirão cultural desgraçado na Inglaterra. Tá? Em Cambridge, nessa época, tinha o Barrow, tinha o Hooke, que, entre outras coisas, inventou o microscópio. E o Hooke, ele... Bom, vocês conhecem o Hooke da lei de Hooke. Né? De certa forma, o Hooke já tinha uma equação diferencial de segunda ordem, que envolvia força, massa, aceleração. Isso o Hooke já tinha. Tá? Então não é que o Newton também, do zero, veio com as leis de Newton. Isso estava sendo discutido na academia. Tá? Não só na academia, porque, só para deixar claro, a academia nessa época ela estava muito a serviço mesmo do Estado. Então era problemas relevantes, chama o Hooke. Né? No grande incêndio de Londres, o Hooke, só essa história interessante, teve um grande incêndio em Londres. O Hooke, ele quis fazer uma pesquisa estatística, né, de danos, etc. Ele foi de casa em casa. Foi de casa em casa. Ele visitou milhares de casas. Assim. Tá? Então, a academia naquela época era algo muito diferente do que é hoje. Né? O Halley, que é dessa época também, o cometa Halley, ele já tinha claro para ele que as trajetórias dos cometas eram cônicas. Tá? O cometa Halley, ele é dessa época. Ele era amigo do Newton, grandes amigos do Newton. E o Hooke falava, não, tudo bem, o que você está falando é meio que óbvio, porque as trajetórias dos planetas são cônicas e satisfazem... O que o Halley entendeu é que ela era cônica e a força atuando era proporcional ao inverso quadrado da distância. É um pouco que o Newton, que eu vou provar hoje. Né? O Hooke falou, não, mas isso vale para os planetas também. Aí o Halley falou, não, só vale para os cometas. Ele achava que isso era uma coisa só dos cometas, uma grande propriedade dos cometas. Aí ele foi lá perguntar ao Newton, falou, Newton, pô, cara, os planetas, a força que muda a velocidade dele tem a ver com o inverso quadrado da distância? O Hooke está falando que tem. Aí o Newton falou, não, tem, eu já provei isso. Só que o Newton, na época, ele não estava mais interessado em física. Na época, ele estava interessado em alquimia. Ele não queria saber de nada. Ele já tinha feito o que ele tinha que fazer. Já tinha publicado sobre fluxions. Ele não queria saber. Aí a história é que o Halley falou, não, cara, você tem que publicar isso. Porque... E assim, o livro Principia é um pouco uma encheção de saco do Halley. O Halley ali, se não tivesse o Halley para falar, publica esse negócio, provavelmente a gente não ia ter isso. É uma época meio obscura da ciência, coisa meio... O trabalho era dele. Então, nesse livro, eu botei aqui, a primeira lei de Newton. As 3 leis de Newton que a gente aprende na escola, esse é um nome meio estúpido para o que ela é, porque não são 3 leis. É uma lei, né? De Newton. É uma lei de Newton. Né? A primeira lei diz que todo o corpo continua em seu estado de repouso, ou de movimento uniforme, uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar daquele estado por forças aplicadas sobre ele. Né? Então, se ninguém encher meu saco, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. A menos que tenha atrito, alguém me empurre. Um corpo, movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme, a menos que tenha uma força para alterar o movimento dele. Essa lei não é de Newton, é a lei de Galileu. Tá? Então, isso é a primeira lei de Galileu, não é a lei de Newton. Tá? A segunda lei de Newton não é uma lei também, porque é uma definição.
Ele diz que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é imprimida. Tá? Isso é definição de força. Tá? Não chega a ser uma lei. Ele está definindo força. Tá? Então, o que ele está falando, o que tem aqui realmente de relevante na segunda lei de Newton, que está bem secreto aqui, é o seguinte. Se o corpo estiver em movimento uniforme, tá? A menos que ninguém perturbe ele, ele vai continuar o movimento uniforme, com a mesma velocidade. Se você viu esse corpo se movendo, é porque alguém perturbou ele. Ele, do nada, sozinho, não pode fazer isso. É impossível. Isso é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o seguinte, olha, se a mudança do vetor da quantidade de movimento é essa, né? Antes ele estava indo para cá, agora ele está indo para cá, é porque teve alguma força, tá, que foi aplicada nesse corpo para ele agora se mover nessa direção. Aí você pode se perguntar, pô, mas que força é essa? Aí o que ele está falando é que essa força, ela tem que ser obtida através de uma soma de vetores. Tá? O que ele está provando aqui, o que ele está propondo, é que a soma de forças é dada pela regra do paralelogramo. É isso que ele está falando. Tá? Isso não é trivial. Tá? Hoje a gente está muito acostumado, a gente foi esmagado na escola e a gente acha que a regra do paralelogramo é a boa. Repara que não tem nenhum sistema de coordenada, aqui não tem nada, tá? Esquece sistema de coordenada. Estou falando que eu estou assim, agora eu estou assim, cara, é porque alguma força veio aqui e me empurrou de tal forma que minha velocidade virou essa e eu sei qual é a magnitude dessa força. Isso tem a ver com esse preenchimento desse paralelogramo. Então, a segunda lei de Newton, ela não é uma lei, ela é uma definição, é definição de força, é definição de como forças agem sobre corpos. Tá? Deixar claro aqui, mudança de movimento é o que a gente chama mudança de movimento, mudança de quantidade de movimento. Tá? Isso é o que a gente chama de aceleração. Tá? Então, vamos voltar às raízes, tá? Para a gente. Aceleração é mudança de velocidade e massa. Tá? É mudança de quantidade de movimento. Tá? Então, se algo estava assim e depois estava assim, você mudou o vetor velocidade. Essa mudança só pode ser causada... algum agente externo causou ele, tá? E você sabe a magnitude desse cara. Você calcula através da regra do paralelogramo. Então, essa é a segunda lei de Newton. A terceira lei de Newton é a única lei de Newton. Realmente a lei. É uma lei e é de Newton. Né? A primeira lei é uma lei, só que é do Galileu. A segunda lei é do Newton, mas não é uma lei. E a terceira é uma lei e é de Newton, que é da ação e reação. Que é a mais usada no dia a dia, né? Nas conversas com as pessoas. Ação e reação, bateu, levou. Mas toda ação tem sempre uma reação oposta igual a densidade. Recentemente, quem foi que falou isso? Alguém fez uma prova aqui, acho que foi no IEM, que tinha um cara, um gigante, em cima de um navio, e soprando uma vela, e aí tinha que... foi no IEM, foi na mecânica, Daniel Cruz. Ele falou, tem um gigante dentro do navio, e o gigante sopra a vela do navio, e aí pergunta-se qual é a velocidade, mudança de velocidade do navio, né? E o Daniel falou que muita gente errou. Muita gente falou, calculou, 3 nós por segundo. 3 metros por segundo. A lei de ação e reação diz que não tem free lunch, não tem lanche grátis, né? Não vai. Você vai soprar, a força que vai empurrar a vela vai empurrar o gigante para trás, aí vai ficar parado, né? Então, de alguma forma, o Enem não está selecionando muito bem. Tá. Não sei o que está acontecendo. Tá.